Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi e nesta segunda lição, nesse vídeo, nós vamos estudar a segunda lição do livro Pensamento e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Esse segundo capítulo é sobre a vontade. E aí o Emmanuel começa. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência, lúcida, a um grande escritório. Então, ele está lembrando da lição do primeiro capítulo, né? Que ele comparou a mente humana com um espelho vivo da consciência. Agora ele vai fazer uma outra comparação. Ele vai comparar com um grande escritório, com uma empresa. Subdividido em diversas seções de serviço. Aí, possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então, o primeiro departamento é o do desejo, né? E nesse departamento do desejo, ali se operam os propósitos e as aspirações. E isso nos traz estímulo ao trabalho. Aí vem o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Então, o departamento da inteligência, ela pega um conhecimento e amplia esse conhecimento, que é um patrimônio, né? O conhecimento é um patrimônio, e amplia esse patrimônio, que é um patrimônio da evolução e da cultura. Nós temos também o departamento da imaginação, que ele captura amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Então, ele captura as riquezas do ideal e da sensibilidade. Temos também o departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência, arquivando os resumos das nossas experiências. E outros ainda que definem os investimentos da alma. Mas, acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. Então, nós temos todos esses departamentos, mas acima desses departamentos está o gabinete da vontade. É como se fosse a presidência da empresa. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, é a vontade que é esclarecida e vigilante, governa todos esses departamentos que nós acabamos de ver agora. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, isso é algo que Deus nos deu após nós termos passado pelas fases primitivas do nosso ser, tá? E aí, então, a vontade é uma auréola luminosa da razão. Então, nós temos a razão, mas é a vontade que comanda essa razão. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. E aí ele vai comparar aqui agora a vontade, o pensamento, com a eletricidade. A eletricidade é energia dinâmica. O que é uma energia dinâmica? É uma energia em movimento. E aí ele fala da eletricidade. Depois do magnetismo, o magnetismo é energia estática. O que é uma energia estática? É uma energia parada. Então aqui estamos falando de dois tipos de energia. A eletricidade, que é uma energia em movimento, e o magnetismo, que é uma energia parada. E aí ele fala que o pensamento é força eletromagnética, ou seja, o pensamento é as duas coisas ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo energia dinâmica, é uma energia em movimento, e também é uma energia estática, uma energia que atrai, tá? Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal. Isso aqui é a base de tudo, é isso que ele está falando. Que pensamento
que é a soma também de eletricidade e magnetismo, mas eles sozinhos também, eletricidade e magnetismo, eles se juntam para todas as manifestações da vida universal. Então, isso é a base da nossa vida, da vida universal. Criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas, traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é um impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então é por causa da vontade que a gente se movimenta ou a gente fica parado. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. E aí aqui um parênteses. O que era o desejo? Lembra? O desejo é o primeiro departamento que o Emmanuel começa a enumerar aqui nesse capítulo. Então, o desejo é um departamento que ele está subordinado ao departamento da vontade. Mas se você não dirige a vontade, se você não direciona a sua vontade para as coisas boas, quem assume o comando é o desejo. E aí aqui ele vai explicar assim, que sem ela o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Então lembra que quando a gente comete um erro, dependendo do erro que a gente comete, a gente pode levar séculos para conseguir corrigir isso no nosso destino. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. Então a gente pode acabar usando a nossa inteligência para cometer crimes. E que ainda vemos bastante nesse planeta, né? Muitos crimes sendo cometidos por pessoas muito inteligentes e você olha para a pessoa, mas ele tem tanta inteligência e por que ele comete esses crimes? Por causa da vontade dele. Ele direciona a vontade dele para o lugar errado. Ele deixa o desejo assumir o comando da máquina ao invés de ele fazer com que a vontade dele direcione a máquina para o bem. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Então, assim, o que acontece? Se a vontade não está no comando, que é a função da vontade, a função da vontade é estar no comando de toda a máquina. Esses departamentos, eles estão subordinados ao departamento da vontade. Agora, se a vontade não assume o comando da situação, os departamentos, eles começam a se desorganizarem. Então, por exemplo, a memória pode cair em deplorável relaxamento. A memória, então, ela grava as nossas experiências. E aí ela para de gravar as experiências. E aí, como ele explicou nos outros departamentos, os outros departamentos passam a fazer coisas erradas também. Por quê? Porque eles estão sem direção, então eles vão para qualquer direção. Para quem não tem direção, qualquer direção serve. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, a vontade tem que assumir o comando. Para quê? Para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate da conexão entre os semelhantes. Então aqui ele volta naquele assunto da questão da conexão, da nossa interação e da nossa conexão, né, entre nós. Tudo está conectado. Isso é uma lei, tá? E aí ele pega e explica aqui, porque a sintonia constitui lei inderrogável. Isso é da lei, tá?
A nossa sintonia, a sintonia que existe entre eu e você, ou entre você e as outras pessoas da humanidade, é lei inderrogável, tá? Mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então a vontade, o que ele faz? Ele disciplina estes departamentos e aí ele mantém todo mundo na mesma direção, na direção da corrente do bem. E aí é isso, eu espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe o comentário aqui na parte de colocar os comentários, tá? Dê o seu like aí nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber notificações das nossas próximas publicações. E no próximo capítulo, no próximo vídeo, nós vamos estudar o capítulo 3 do livro Pensamento e Vida. Eu aguardo você lá, um grande abraço, fique com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!